An empowered life has no expiration date. We're all created to do incredible things, like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being, with the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that can support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Boa noite, penso que me estão aqui a ouvir bem, em condições. Meu nome é Rui Miguel Coelho, diretamente do ginásio, para poder fazer esta live aqui para vocês. Bem-vindos mais uma vez. É um privilégio poder aqui trabalhar, poder ajudar pessoas na LifeWave e, acima de tudo, mentes mais esclarecidas e, acima de tudo, pessoas que querem mais da vida, mais saúde, mais energia e um novo estado de alma, se quiserem ver desta forma. Bom, eu começo hoje. Hoje é um dia diferente. Vou falar por mim. Eu sou crente e hoje assinala-se o dia onde faleceu o Papa Francisco. E não é despiciente eu falar sobre isto. Sei que temos aqui como convidados, temos também aqui várias pessoas que estão muito ativas na LifeWave, mas para quem acompanha a LifeWave sabe que a descoberta da tecnologia foi feita nos princípios da Bíblia. Foram feitas investigações naquilo que é o hebraico e o Dr. David Schmidt descobriu no Antigo Testamento exatamente a forma que faz funcionar todo o processo de LifeWave, a quem devemos muito. Portanto, não é, hoje é um dia mais pesado e também hoje, quer eu, quer o Rui, espero que entre ainda a tempo, que estava aqui com uma dificuldade, vamos ter mais serenidade e, acima de tudo, mais contenção, porque penso que todos nós, pelo menos falo por mim, e queria passar essa mensagem a todos. É uma vida muito impactante, foram 12 anos de enorme pregação, vamos dizer assim, e, acima de tudo, com enorme elevação. Eu falo sempre em luz e amor, que é aquilo que eu acho que são os pilares de uma vida plena e que são também para mim os pilares de trabalhar na LifeWave e aquilo que eu advogo e que prego e que levo a todo o mundo. E acima de tudo queria-vos dizer hoje que é com muito pesar de alguma maneira que estamos aqui reunidos, mas também acima de tudo com muita luz e amor a celebrar uma vida particularmente impactante. E portanto queria dizer já para vos dizer a todos o que é o meu estado de alma hoje. E portanto vamos ter uma sessão mais contida, mais focada e acima de tudo de enorme respeito e honra por vidas, porque cada vida é feita à semelhança de Deus. Eu hoje não é uma ação religiosa, mas é uma ação de fé, é uma ação acima de tudo de elevação. E portanto queria-vos hoje apelar, talvez também aqui este meu sentimento de entrega, de enorme cumplicidade por toda a gente que acredita que a vida é luz e amor, e é um bocadinho nesse espírito que vamos aqui fazer hoje a nossa intervenção, da mesma maneira, com o mesmo rigor, mas também com uma nota de esperança para todos, porque se havia alguém que acreditava que a vida tem sempre aqui uma esperança adicional, foi o Papa Francisco, Papa Bergoglio, a quem eu devo muito porque iluminou o caminho de muitas vidas e a mim em particular pela humildade, pela capacidade de transformar, que é o que eu acredito muito que nós temos aqui na mão através deste patch que está aqui. Este patch significa luz e amor em nós, que nós podemos também transmitir aos outros. Eu sei que hoje está aqui o Dr. Joaquim Neto também, quem deu já desde um abraço,
que me ensinou que nós entregarmos o nosso pet a um amigo, a um companheiro, a um familiar, é dar vida e amor ao outro. E é um bocadinho isso que eu hoje aqui advogo e é para isso que estamos a fazer esta partilha, não só para brand partners, como também para todas as pessoas que fazem parte em todo o mundo, de pessoas curiosas que querem mais da vida para si e também para os outros. Então, apresento-me rapidamente, o meu nome é Rui Miguel Coelho, como já falei, sou pai, é a minha grande inspiração. Sou cada vez mais de pessoas iluminadas e com luz, e acima de tudo, sou uma pessoa de economia, sou uma pessoa de valor de marcas, mas acima de tudo, cada vez mais uma pessoa à procura de algo. De algo cada vez maior, de algo cada vez mais transformador, que eu encontrei aqui na LifeWave. E, portanto, se me estás a ouvir hoje pela primeira vez, se és um convidado, se és um brand partner recente, ou se és um brand partner já com muita experiência dentro destes quase 3 anos de trabalho, então quero dizer que és uma pessoa importante para mim, porque quem sabe está em ti a transformação que me leva a mim a dar ainda mais, e se for esse o caso, estou sempre disponível para ajudar em tudo aquilo que são as áreas que eu posso tocar na vida, e esta também é mais uma, que é poder entregar as minhas horas, o meu tempo, eu e o Rui Loureiro, para ajudar alguém a compreender melhor, ou para ter um incentivo adicional, para poder transmitir cada vez mais a mensagem que nos foi entregue pelo David Schmidt, e que eu acho que nós devemos, acima de tudo, retransmitir para os outros. Eu penso que me estão aqui a ver em boas condições, com o som também correto, espero que sim. Façam-me só aqui sinal aqui nos comentários de 1 a 10 se estão a ouvir com qualidade, quer o som, quer a imagem. Penso que já estão aqui a ver os slides que nós vamos aqui partilhar. Eu quero dizer que é sempre com uma enorme alegria que faço esta partilha com o meu querido Rui Loureiro, para poder ajudar pessoas também, como eu, que querem saber um pouquinho mais, afinal, qual é a base desta tecnologia. Começo pelo princípio. 3 palavras. Elevação. Já vos falei desde o início que realmente nós devemos todos procurar a elevação diariamente. É um exercício diário que só nós nos compete, mas que pode afetar também as pessoas à nossa volta. Ativar, quer vidas, quer almas, quer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. E depois, quando nós ativamos, levamos uma coisa chamada peptídeo de cobre, que o Rui já vai falar, ativamos as nossas células terminais, temos o corpo regenerado para os desafios da vida, ok? Portanto, é um pouquinho toda esta ideia que eu quero passar aqui hoje, de forma breve, como já expliquei. Hoje vamos fazer uma apresentação muito objetiva, muito serena, muito sóbria, em honra da memória de um grande homem, mas também queria-vos falar que há aqui um grande homem que é o grande fator de união, chamado David Schmidt, que é uma pessoa de luz, de enorme fé, de enorme crença, que eu acho que comunicava e comunga com todos os valores do Papa Francisco. E então queria dizer também que para ele, para o David Schmidt, o meu agradecimento por tudo aquilo que ele tem feito, pela capacidade que tem de nos envolver, de nos transmitir confiança, esperança na fé, na ciência e, acima de tudo, naquilo que é a procura de soluções melhores, sem químicos, que possam proteger a integridade do ser humano para procurar algo mais, um propósito. David Smith é uma pessoa de propósito, e é nesse propósito que eu queria hoje também dizer que é com este propósito que conseguiu unir milhões de vidas em todo o mundo a fazerem parte deste fenómeno chamado células terminais ativas, que permite, como eu, usar uma tecnologia que me revitaliza células terminais. E com isso me dá mais energia, mais força, mais foco, mais capacidade de resistência, mais recuperação para aquilo que é o exercício, quer físico, quer mental. E os números mostram, nós começámos com 20 milhões de dólares de faturação em 2020 e hoje faturamos mais de 600 milhões de dólares em 2024, final de 2024, e estima-se que dentro de um ano a dois possamos atingir 1 bilhão de dólares de faturação. É um número absolutamente extraordinário, compatível com aquilo que é o princípio da LifeWave e, acima de tudo, baseado querem patentes, querem muitos estudos que estão patenteados e que nos defendem durante 20 anos, até 2040, e que não se confundem com mais nenhuma outra indústria, que é aquilo que eu queria agora pedir que o Rui Loureiro nos explique. Afinal, o que é esta reativação dos céus terminais e como é que esta reativação dos céus terminais pode ser a base de uma saúde, não diria de ferro, mas muito mais cuidada, muito mais capaz. O Rui é a pessoa certa para nos falar. Ele é um enfermeiro liberal, enfermeiro-chefe no sul de França. Tive o privilégio de trabalhar com ele e de conviver com ele e que, com toda a família recentemente no sul de França, com uma equipa maravilhosa, extraordinária, que está só agora a começar a perceber a ligação que tem entre eles. Queria dar um abraço gigante para toda a gente que trabalha, nomeadamente em França, sul de França também, para o Rui em particular. E queria dizer que o Rui é uma pessoa que me inspira muito, porque o exemplo dele de descoberta foi aquilo que despoltou a capacidade dele também transmitir aquilo que é a sua convicção como profissional de saúde, nos ensinar afinal o que é que nós temos aqui na mão, que não podemos perder. E queria desde já convidar aqui o Rui para se juntar aqui a nós. Rui, eu penso que estás connosco já de câmara ligada e de microfone ligado, certo? Estou sim, senhor, Rui Miguel. Um abraço a todos, Para ti, meu amigo. principalmente daqui do sul de França, toda a gente que se encontra neste momento no nosso país.
mas também espalhado pela esta Europa fora e pelo mundo fora. Estão aqui pessoas também de outras partes do mundo e eu queria vos dizer que realmente foi fantástico ter aqui o meu amigo Vítor Pereira, o meu patrocinador, e o Rui Miguel Coelho. Foi fantástico. Nós partilhámos aqui momentos incríveis que são inesquecíveis. E aliás, o Vítor penso que ainda está aqui, porque por trás dele eu vejo Mantou ainda. Ele nunca mais esquece a paisagem da minha varanda, portanto é fantástico. Portanto, eu, para as pessoas que não me conhecem, eu chamo-me Rui Loureiro, sou enfermeiro, como o Rui Miguel disse, e tenho realmente experiência maravilhosa com esta tecnologia. E a partir do momento que tive resultados com ela, não só decidi que tinha que a partilhar com as pessoas que me rodeavam, como tinha aqui uma responsabilidade social também de partilhar convosco, com toda a gente, e podendo realmente ter este papel de poder partilhar de vez em quando esta tecnologia através destas reuniões de Zoom, para mim é um privilégio, e é aquilo que vou fazer hoje. Eu vou partilhar convosco aquilo que eu sinto com esta tecnologia. Tenho uma apresentação nova, vamos fazer uma abordagem ligeiramente diferente, já que estamos aqui a falar também de algo e estamos numa dinâmica mais espiritual. Eu penso que é muito importante falar da luz, porque afinal somos seres de luz, e a apresentação de hoje vai incidir muito sobre a luz, como vocês vão ver. Então eu vou partilhar aqui o meu ecrã e vamos então apresentar a nossa tecnologia. Já agora quero-vos dizer que na próxima. Peço desculpa, não é isto. Quero-vos dizer que na próxima quarta-feira, depois da manhã, vamos ter aqui uma parte do périplo do nosso diretor de marketing para a Europa, que vai passar aqui por Nice, e fui convidado exatamente para fazer a apresentação. E a apresentação que eu preparei para lá é esta que vocês vão ver em primeira mão, apenas traduzida em francês. Então, vamos falar aqui um pouquinho da nossa tecnologia. E falar da nossa tecnologia é falar de luz. E então, a primeira coisa que eu vos convido é descobrir e compreender a luz e perceber que aquilo que nós vimos de luzes é o resultado daquilo que o nosso olho consegue captar e que não é nem uma ínfima parte de todas as frequências de luz que existem. Reparem que nesta gama toda que vai desde aqui até ali, nós só temos este bocadinho aqui que é visível. Portanto, todos nós já ouvimos falar em ultravioletas, em raios-x, em raios gama, em infravermelhos, em micro-ondas, em ondas de rádio, em ondas de rádio longas. Portanto, tudo isto nós já ouvimos falar, mas não vemos. Portanto, não vemos porque está fora do espectro visível. O espectro visível são aquelas 7 cores do arco-íris e o nosso olho humano não consegue ver mais do que isso. No entanto, temos realmente áreas ou frequências da luz que são muito importantes e isso leva-nos exatamente às ações da luz sobre o nosso organismo. A fototerapia é algo conhecida desde a antiguidade e nós temos aqui várias ações da luz sobre o nosso organismo e temos principalmente a luz vermelha como uma luz que é reativadora e é uma luz cicatrizadora, curadora, e nós não devemos ignorar isso. Temos luzes que toda a gente sabe que. Ok, pronto. Então aqui está a ação da luz infravermelha sobre a mitocôndria da célula. Temos aqui realmente vários efeitos celulares e fisiológicos. Aumento da viabilidade celular, redução do stress oxidativo, estímulo à proliferação e migração celular, regulação da inflamação, já alguns de nós ouvimos falar isto. Neste momento temos efeitos terapêuticos que estão a ser aplicados na medicina, por exemplo, na neurologia, no Alzheimer, no Parkinson, na dermatologia em cicatrização e inflamações cutâneas, na ortopedia, na recuperação muscular, e tudo isto tem a ver exatamente com mecanismos bioquímicos que estão envolvidos sempre que as nossas células recebem a luz infravermelha. Vocês não sei se repararam naquele slide, a luz infravermelha tem uma frequência mais baixa, ou seja, as ondas são mais longas, ok? E isso permite que ela penetre mais profundamente na nossa pele. Então, a nossa tecnologia é exatamente baseada nisto, ou seja, o nosso corpo emite calor sob a forma de luz infravermelha e os nossos pads capturam esta luz.
e refletem-na num comprimento de onda específico de volta para a pele, o que leva a uma resposta do organismo com benefícios únicos a cada patch. Portanto, nós temos variedíssimos patches e cada um tem um comprimento de onda específico. Nós vamos falar aqui sobretudo do X39, mas para vocês saberem que é a composição de cada patch que vai fazer exatamente que um determinado comprimento de onda seja refletido nas células da pele e que isso provoque uma resposta tal e qual como quando nós apanhamos a luz do sol, vamos produzir a nossa vitamina D ou vamos produzir a nossa melatonina. Portanto, são várias hormonas que são produzidas com a ação da luz, enzimas, peptídeos, etc. por aí fora. Portanto, não interessa estar a entrar aqui em pormenores, mas para vocês verem que efetivamente a luz, tanto a visível como a invisível, tem influência no nosso organismo. Então a nossa tecnologia torna-se fácil de usar porque aplica-se numa primeira etapa, na segunda etapa ela vai ativar-se e na terceira etapa vai estimular exatamente os centros necessários para a produção desses benefícios. Então vamos dar aqui um foco sobre o X39 e o X39 é um ativador de células estaminais. Este, na realidade, é o nosso primeiro patch concebido para aumentar o peptídeo de cobre que ativa as células estaminais. E o que é isto do peptídeo de cobre? É uma pequena molécula composta por 3 aminoácidos, foi descoberta em 1973 por um bioquímico chamado Laurent Picard, e é uma pequena molécula que promove a cicatrização de feridas, o crescimento de vasos sanguíneos, possui uma ação anti-inflamatória, antioxidante, atrai as células do sistema imunitário e ativa e melhora as células estaminais, e estudos recentes mostram que pode modular a expressão de grande número de genes humanos, restabelecendo a expressão desses genes correspondente ao estado de são. E isto é uma questão curiosa, porque já tive pessoas que me disseram, então, mas se isso vai duplicar células, vai, no fundo, ajudar a melhorar a duplicação, pode acontecer que ela duplique células cancerígenas. Aqui está a resposta, meus amigos. Aqui é que ela vai restabelecer a expressão desses genes correspondente ao estado de são. Ela não vai duplicar células que estejam doentes, portanto, nomeadamente células tumorais. Ela vai regenerar os genes e vai duplicar células saudáveis. Ora, a questão aqui tem a ver exatamente com a variação deste peptídeo de cobre, o GHKCU, com a idade, porque com a idade este nível de peptídeo decresce de uma forma substancial. Basta ver que aos 20 anos temos cerca de 200 microgramas por mililitro e aos 60 anos já temos apenas 80 microgramas por mililitro. E isto leva a um declínio da atividade das células estaminais, que aos 35 anos já só tem 50% dessa atividade e aos 60 anos já só temos 7 a 9% da atividade destas células, e isto leva a sinais de envelhecimento e doenças degenerativas, nomeadamente o órgão que é mais influenciado é o nosso cérebro e leva muitas vezes a doenças neurodegenerativas, como víamos ali, os estudos estão neste momento a focalizar-se sobre o Parkinson, o Alzheimer, a demência, etc. por aí fora. Então, o que é isto do X39? É um patch que é este que eu vou tirar aqui e vou-vos mostrar, porque já está na hora, que no seu núcleo tem nada mais, nada menos do que nanocristais. Nanocristais são cristais tão pequenos que só são observáveis ao microscópio eletrónico e estes cristais vão então captar a luz e vão fazer refletir essa luz nas células da pele, que por sua vez vão bater na mitocôndria da célula, que vai aumentar a sua energia e vai fazer todos estes processos de reativação de mecanismos de autocura do nosso organismo. Portanto, vamos colocá-lo em partes específicas do nosso corpo, se o nosso objetivo for um bem-estar geral. Há 2 pontos realmente fulcrais utilizados na acupuntura, que são a C7 e 2 dedos abaixo do umbigo. Portanto, são 2 dos pontos mais energéticos do corpo. No entanto, se nós temos uma ferida ou se temos uma dor, podemos colocar exatamente nessa zona, ou lá, diretamente ali a 1 cm ou 2 da ferida, ou exatamente sobre o local da dor, e ele vai atuar. Aliás, ele atua colocado em qualquer parte do corpo. Na cervical ou abaixo do umbigo são realmente 2 pontos mais estratégicos e pode-se aplicar então na pele limpa e seca,
pode molhar-se, pode fazer qualquer atividade e vamos usá-lo durante algum tempo, porque isto trata-se de regeneração. E vimos ali exatamente que ele falava de genes reativados, genes que vão ser reativados ao estado saudável da célula. E nos primeiros dias é isso que vai acontecer: cerca de 4.000 genes são reativados. Com 6 semanas de utilização, há um maior equilíbrio cerebral. Com 3 meses de utilização, há um aumento da produção do colagênio interno. E com 6 meses de utilização, há uma reversão do sistema cardiovascular. É claro que, se continuarmos a usar, vai a fazer ainda que o nosso organismo cada vez venha a recuperar mais estados mais saudáveis quando éramos mais jovens e com os sistemas de autocura, de regeneração mais ativos do que temos atualmente. Então, quando me perguntam quanto tempo devo usar o X39, eu realmente digo no mínimo 6 meses, mas vá, 5 a 6 meses, que é aquilo que costumamos falar, e a partir dos 60 anos, um mês suplementar por cada 10 anos de vida. Portanto, isto aqui não se trata de anti-envelhecimento, é a reversão da idade, porque estamos aqui a ver reversão no sistema cardiovascular, que corresponde a tornar este sistema cardiovascular, nomeadamente o coração e as artérias, mais flexíveis, reduzir a tensão arterial, melhorar todo o estado cardiovascular do nosso corpo. Beber muita água durante o tempo que o usamos durante 12 horas, principalmente durante o dia, excepto as pessoas que trabalham à noite. E porquê? Exatamente porque estamos a fazer uma reativação das células e durante a noite convém que elas descansem. Portanto, a tal luz que é importante para nós depois descansarmos, portanto, terminarmos com toda a estimulação externa, convém exatamente nós retirarmos ao fim de 12 horas para dormirmos bem, mesmo havendo pessoas que por vezes o esquecem, não tem problema nenhum, mas pode acontecer que eventualmente depois tenham uma noite um pouco mais agitada. Beber bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia, porque é importante hidratar para melhorar toda a passagem do estímulo de luz através do nosso corpo, porque somos seres bioelétricos, e principalmente por causa da combustão celular acelerada, que precisa exatamente depois de limpar todos os produtos da combustão celular e eliminá-los, principalmente pela urina, mas também pelo suor, pela saliva, pelo vapor d'água. Portanto, temos realmente que nos hidratar muito bem. Contraindicações: não colocar em doentes oncológicos, principalmente durante a quimioterapia e a radioterapia. Doentes transplantados, porque precisamos de um sistema imunitário muito baixo para que o novo órgão que foi transplantado não seja rejeitado. Nós temos aqui um PATS que reativa o sistema imunitário, como vos falei há pouquinho, portanto estaríamos aqui num contrassenso, estamos a dar algo que vai aumentar o sistema imunitário. E na gravidez, porque não se experimenta nada nas pessoas grávidas. Então, não sei se aqui toda a gente já usou o patch, mas pelo menos compreender que não estamos apenas com teoria, é preciso perceber que há resultados. Vamos aqui ter alguns testemunhos, mas acima de tudo, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, e eu vou-vos falar rapidamente aqui de alguns resultados. Resultados em hematoma, resultados com a perda de cabelo, resultados com a ptiríase versicolor, aqui também com o Alavida, porque, e já agora vamos falar também do Alavida, porque o Alavida é muito eficaz sobre a pele. Ele ativa diretamente a glândula pineal e faz com que a pele recupere muito mais rapidamente um estado mais jovem. Basta ver aqui estas imagens para ver como as pessoas realmente rejuvenescem com a utilização do X39 e Alavida. E aqui o resultado que eu digo sempre que é o mais impressionante, porque é o resultado da minha esposa, é aquilo que eu vejo todos os dias e que realmente vejo que é um resultado incrível. E já que estamos a falar em Ala Vida, aproveitem a promoção que está aí, porque está com 15% no conjunto total do Ala Vida. Portanto, por mim é tudo. Espero que tenham percebido um pouquinho da minha explicação e de toda a maneira, penso que depois vamos ter a oportunidade também de colocar aqui a sala a algumas perguntas que as pessoas queiram fazer. Rui, força, é contigo agora. Perfeito, perfeito, meu amigo. Parabéns pela tua apresentação. Infelizmente não vou poder estar em Nice na vossa apresentação, gostava muito. Já mandei um abraço ao Alexander Noel
mas sei que estamos muito bem representados e, portanto, obrigado por teres partilhado aqui em primeira mão esta tua nova apresentação. Sei que estás sempre disponível para te aprumar e para poderes dar o melhor e eu queria muito agradecer-te também o teu trabalho, porque é também com pessoas como tu que nós chegamos sempre mais longe. Aliás, eu quero fazer também o destaque aqui, neste caso, para a tua esposa, para a Alice, que nos recebeu, quer a mim, quer ao Vítor, de forma tão incrível. E é já com saudade que vos digo que em breve estarei aí outra vez, porque não só é uma parte linda do mundo, como vocês fazem parte do brilho dessa zona, quer tu, quer a Alice, quer os teus filhos, são pessoas extraordinárias, para além de toda a equipa que nós temos. Queria muito também dar os parabéns à Alice por todo o trabalho que fez, quer em ti, quer em toda a comunidade, e depois pelo brilho que ela também teve nela própria, porque temos que nos ajudar a nós próprios. Portanto, fica também um beijinho aqui declarado aqui à Alice, com todo o trabalho que ela também faz por trás da cortina para nos ajudar a todos. Eu queria só postar aqui mais uma vez o que o Rui acabou de dizer, que é exatamente isto: é usar durante 12 horas, poder retirar ao final do dia e poder colocar no dia a seguir, até para não criar habituação, que é muito importante. Nunca se esqueçam da água. O Rui falou de uma coisa muito importante, que é a combustão solar. Nós temos que nos alimentar e produzimos a energia bioquímica através de um processo químico que permite que a mitocôndria, que é a fábrica das células, tenha energia através do que nós temos como nutrição, mas é importante que a água forneça a limpeza necessária para que o corpo também se regenere. Portanto, nunca se esqueçam da água. Aliás, quer dizer aqui que quer o Rui, quer a Alice, conhecemos um casal no sul de França, em pouco mais de 24 horas começaram a utilizar também a tecnologia, porque ficaram convencidos com as explicações. Ainda hoje falámos com eles, eles disseram que estão a beber menos água do que deviam. Dou um abraço à Irene e ao Edmundo, mas quer dizer que sem água nós não conseguimos ter a mesma performance biológica e solar que deveríamos ter quando utilizamos também o PETS, porque ele exige água. Utilizem nos pontos recomendados, podem utilizar em qualquer outro ponto do corpo, como o Rui falou, mas acima de tudo não se esqueçam que isto são cristais orgânicos, o que significa que se degradam ao longo do dia e, portanto, devem saber renovar eventualmente esse vosso estoque de performance solar através da utilização do novo PETS todos os dias e, acima de tudo, ter o tempo suficiente, os tais 6 meses, para que o corpo se regenere de forma integral. Eu acho que a explicação foi brilhante e, acima de tudo, há mais informação info.com, quer de como utilizar, quer estudos científicos para os mais curiosos e informados, mas também com muitos casos que não foram aqui falados e que estão também documentados, ou então, se estás a ver pela primeira vez, se estás a ver uma gravação, então pede à pessoa que te convidou para te enviar mais testemunhos e mais informação para que possas também entender todo o contexto. Queria falar também sobre liberdade hoje. E liberdade porque, quer do ponto de vista de luz, quer do ponto de vista de amor, é bom que nós demos ao nosso corpo e à nossa vida liberdade para termos um propósito. Eu não me canso de falar isto. As pessoas que vivem mais anos são as pessoas não são as mais saudáveis fisicamente, não que elas têm um propósito maior. É como se quando o corpo já está em dificuldades, a mente e o coração e a alma e o espírito entram em ação com uma grande preponderância. E o propósito aqui é muito importante. Então quero só lembrar que sem tempo, sem liberdade, sem segurança, sem capacidade de termos mais dinheiro extra. O dinheiro é uma energia. O dinheiro não é nada de extraordinário, é apenas uma energia que às vezes nós não compreendemos. Eu falo, vamos dizer assim, eu falo como médico que fala de sangue, eu posso falar de dinheiro porque sou de economia, trabalho em empresas e se não houvesse fluxos financeiros na nossa economia e sociedade, nós não conseguiríamos sobreviver. Essa é a realidade, é a nossa moeda de troca e nós devemos respeitar essa energia e não colocar travões, porque às vezes esses travões é aquilo que nos impede a nós de viver uma vida com mais propósito. Para quem está aqui hoje e que tem filhos, como é que nós podemos proporcionar uma vida digna aos nossos filhos se nós não tivermos recursos financeiros com alguma abundância? Ter dinheiro não significa sermos avarentos, ou sermos egoístas, ou sermos invejosos, ou termos aquelas coisas negativas que colam às pessoas que têm rendimento. Não. É apenas as pessoas que têm uma energia própria que atrai esse recurso, atrai essa energia. E nós aqui na LifeWave, para quem gosta de saber destas coisas, para além desta bênção temos saúde, também podemos ter alguma liberdade financeira, porque a empresa nos convida a participar num programa de partilha que nós somos convidados como responsabilidade social também a ter para com os outros. Reparem, tal como há pessoas eliminadas que salvam vidas, enfermeiros, médicos, bombeiros, pessoas da segurança especial, também nós podemos salvar vidas. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas a primeira vida que temos de salvar é a nossa. E nós temos que fazer alguma coisa por nós. Temos que ter mais equilíbrio e mais liberdade. Eu quero-vos explicar como é que podem fazer isto dentro do contexto da LifeWave. A empresa participa dentro de um programa, de uma indústria de céus terminais. Esta indústria é uma indústria crescente, é uma indústria que se descobriu que a partir de mais ou menos 2010 podia ter uma economia própria, porque as células terminais desde o início do século foram um bocadinho escondidas, porque não sabíamos onde é que elas poderiam levar em termos de estudos, e depois, mais ou menos a partir da administração Obama,
na altura nos Estados Unidos, começou lentamente a abrir a utilização dos céus terminais quando se percebeu que afinal tinha um poder gigantesco para nos transformar e podíamos nós também com alguma segurança utilizar esta tecnologia para nos podermos elevar a nós. E nós beneficiamos dessa evolução nos últimos 12 anos, 15 anos, onde há uma indústria crescente de céus terminais, nomeadamente pode chegar até 500 bilhões de dólares nos próximos 3 a 5 anos. É uma coisa extraordinária, equivale mais ou menos a 3 vezes o produto interno bruto de Portugal e nós estamos exatamente nesta indústria crescente. Portanto, se estás entusiasmado com o facto de nós podermos reverter a nossa saúde, também quer dizer que podes reverter a tua economia pessoal, a tua energia, a tua forma de viver. Como? Utilizando exatamente o teu tempo, o teu recurso, a tua energia, a tua atenção, podendo partilhar com outros. E ao partilhar, a empresa dá-nos alguns bónus. Vamos dizer assim, primeiro, quando nós temos a nossa loja online, se estás aqui a ver a primeira vez, só tens de ter uma loja online com o nome, morada, e-mail, número de telefone, data de nascimento, tens a tua e-mail registado numa loja online. Aqui participamos com participações online que nos dão o direito de participar dentro desta estrutura da empresa. É um mero convite que vais receber. São apenas 29,52 € para poderes participar por ano. É nada e tens acesso a um conjunto mundial em mais de 75 países que te permite ter uma economia própria, vamos dizer assim. Quando tu convidas alguém para comprar na tua loja, podia ser um livro, podia ser azeite, podia ser viagens, não, é vida através dos terminais. Tu vais receber 20% de toda a compra que fizerem lá. 20% só porque indicaste isto a alguém. Eu acho que isto é muito atrativo. Nós, às vezes, não falamos necessariamente sobre isto. Parece que temos algum receio de falar sobre este benefício, mas a verdade é que tu estás a ajudar outras pessoas a terem mais saúde. Estás a salvar vidas. Nós falamos de pessoas que salvam vidas, nós também podemos salvar vidas aqui. Ainda nos pagam por isso. Porquê? Porque se nós somos remunerados, nós temos uma atração natural para fazer mais. E até para podermos, às vezes, substituir outros rendimentos, trabalhar à noite, em lojas, coisas que às vezes não gostamos tanto, e aqui podemos ter um rendimento que nos ajuda até a dar mais tempo para esta atividade. Segunda forma de poderes também participar aqui é vender a retalho para quem tem habilidade e gosta disto. Podes ganhar até 50% de tudo o que é entre o preço de seres distribuidor e o preço de venda final. Podes ganhar uma margem de até 50%. Isto é muito interessante para quem tem essa habilidade ou quem tem vendas na sua matéria-prima, no seu sangue, ou trabalha em lojas, ou então tem uma grama grande de clientes que pode ajudar. Acho fantástico e é uma forma de nós disseminarmos a tecnologia que acabamos de falar agora, que o Rui Loureiro falou com tanta propriedade e que pode ajudar vidas. Portanto, qualquer um dos caminhos pode ajudar mais pessoas. Temos também outra vantagem, que é cada vez que convidamos alguém a começar a trabalhar connosco, a empresa dá-nos um bónus, chama-se bónus de entrada. É uma espécie de um obrigado. Vamos dizer assim, olha, agradeço-te por teres aberto a porta a alguém que pode começar de alguma forma e eu vou-te dar alguma remuneração por isso. Pede à pessoa que te convidou para te explicar a diferença entre os 33 € e os 384 €, depende do pacote como tu decides abraçar, que não é indiferente, é a forma como tu decides dar energia ao projeto e então a forma de remuneração também é diferente. Depois temos o bónus número 4, que é um bónus binário, um bónus de equipa, um bónus de ciclos. Vou explicar num slide para ser um bocadinho mais visível. O bónus binário é um bónus que te remunera por estás a construir uma equipa, ou seja, para quem tem habilidades de poder disseminar por um conjunto mais vasto e perceber que há uma estratégia de alinhamento de pessoas, nós podemos ter equipas ou grupos, ou equipa norte, ou equipa sul, o que quiseres chamar, podes eventualmente ir convidando pessoas, essas pessoas vão convidando outras e assim sucessivamente, porque não separa aquilo que é uma responsabilidade social. Quando nós falamos com entusiasmo, quando vocês ouviram aqui o Rui Loureiro, e ele tem um caso pessoal que hoje não contou, que lhe transformou a vida, ele não se vai calar nunca mais com isto. Nem ele, nem toda a equipa do sul de França, e para além do sul de França, obviamente também em Portugal e noutros países, porque isto é imparável. É esta a palavra que eu gostava de usar hoje. Um homem de fé, um homem determinado, uma mulher determinada, são tecnicamente imparáveis. Uma pessoa determinada muda o destino do mundo. E nós aqui na LifeWave, eu gosto de pensar nisto, há pessoas absolutamente imparáveis na capacidade que têm de transmitir mensagem, mas porque o seu próprio exemplo os impede algum dia de parar. Como é que alguém como o Rui Loureiro ou eu próprio podem parar quando isto nos mudou a vida? Como é que eu posso parar se a minha clareza mental, a recuperação física é incrivelmente poderosa quando nós utilizamos o PETs? Como é que o Rui Loureiro, o enfermeiro de profissão que tinha dores, tinha um problema, ele depois um dia contará o seu caso, mas tinha um problema que inclusive o obrigava a ter uma postura absolutamente debilitada quando ia a casa de clientes e fazia serviços. Neste momento ele tem uma vida absolutamente normal, transformadora, com energia que se calhar não conhecia há muitos anos. É impossível parar isto. Então a empresa dá-te uma comissão, um bónus de 48 € por cada ciclo, são pontos, cada produto que sai do armazém da empresa vale pontos, cada 660 pontos mais 330 equivale a um ciclo. Duas equipas combinadas, nós conseguimos ter um ciclo. Agora imaginem, nós temos de fazer, eu diria, milhares de ciclos.
tecnicamente podemos fazer até quase 24 mil euros por semana acumulados. Atenção, quando digo milhares de ciclos, é acumulados ao longo da nossa vida enquanto distribuidores. Nós podemos ter este rendimento absurdo, que é superior ao que nós concebemos quando trabalhamos por conta de outrem, mas é absolutamente natural e até muito perdão, muito enfim, meritocrático para quem trabalha mais do que os outros. Aqui não há limites para quem quiser partilhar. E, portanto, eu quero te convidar a participar também deste projeto. E se já fazes parte da empresa, então podes estimular também o teu nível até este bónus de liderança, que é um bónus que te paga ou te remunera de acordo com os níveis de desenvolvimento de liderança da tua própria equipa. Ou seja, os teus níveis diretos e das tuas primeiras linhas, segundas, terceiras linhas, são os convidados dos convidados, e os teus primeiros diretos podem ganhar até 25% de comissão direta, nesse caso, sobre os ciclos deles próprios. Ou seja, se eu tiver o Rui Loureiro na minha primeira linha e o Rui Loureiro fizer 1000 euros de ciclos porque o merece, trabalhou para isso, eu, que o apoiei e porque estou ao lado dele, recebo 25% de tudo o que ele ganhou para me compensar a mim de o ter desenvolvido. Isto porque a empresa não o faz. A empresa delega em pessoas como eu para poder fazer este trabalho, mas com isto conseguiu sair de 20 milhões de dólares para 600 milhões de dólares em apenas 4 anos. É por isso que este modelo é tão reconhecido e tão meritocrático, nos permite a nós crescer quanto o nível que nós quisermos. Existem apenas 3 packs, queria falar sobre eles rapidamente, que são uma escolha. Ou seja, tu podes escolher abraçar a empresa com o pack Core, é um pack, eu diria um pack, eu vou começar se calhar pelo pack Premium, que é o que eu gosto mais. O pack Premium é aquele que eu acho que toda a gente devia ter, portanto vou falar sobre ele em primeiro lugar, que é um pack, eu diria, mais profissional, mas eu diria mais estimulante. É um pack de compromisso. É o pack que te agarra. É o pack que diz assim: com um pack de 20 unidades, ou seja, nós precisamos de 6, ou seja, 6 meses para nós podermos ter a reversão completa biológica com colagênio dentro do corpo. Eu diria que 20 significa que podemos ter para nós, podemos ter para um familiar, ainda podemos ter para poder ceder, vender, emprestar, experimentar em outros. Portanto, temos matéria-prima para poder cultivar sementes nos outros. Temos um pack intermédio que é o Advance, que tem 6 meses, que é o tal individual para quem quiser fazer o pack completo, ou eventualmente partilhar com a esposa, com o marido. E depois temos o pack core, que é um pack de entrada, um pack simples, para dizer, vamos lá ver o que é que isto faz em mim. Portanto, eu diria que o pack premium é aquele que eu recomendo sempre, não pela quantidade, mas pelo compromisso. E aqui quem está na LifeWave são pessoas comprometidas. Quem vai mais longe são pessoas comprometidas. Portanto, nós temos aqui esta possibilidade de escolher entre o Premium, o Advance e o Core. A única diferença são a quantidade de packs que lá estão, neste caso sleeves mensais ou para a quantidade de um mês. Portanto, é uma decisão nossa. Depois o resto vem por consequência. Pergunta à pessoa que te convidou, exatamente para te explicar como é que podes fazer isto. É um pack simples. Tens que entrar no link de uma loja, escolher exatamente a forma como tu queres e depois participar connosco em eventos. Podes ter várias formas de ter a participação, a tua participação dentro da empresa. Podes participar online, podes participar fisicamente em eventos locais, em eventos regionais ou eventos nacionais e até internacionais, porque nós vamos ter um evento que é um evento internacional, que é o Success Days. Vamos ter no dia 24 e 25 de maio em Lisboa, vai reunir toda a liderança de Portugal, pessoas extraordinárias. Estou a ver aqui o meu querido Otávio Melo, a Ana Santos, a Cláudia, estou a ver aqui o Viriato, estou a ver aqui a Helena, estou a ver a Susana Marques, o meu querido Vítor, a Eunice, enfim, tantas pessoas, não vou conseguir dizer um a um, mas também destacar o Paulo e Liliana, que vem também do Dubai, para poder participar connosco, e depois vamos estar com o Alexandre Noel e com a Cláudia Artenek, que são diretores globais da empresa, neste caso de toda a estrutura europeia. Portanto, vão ser dias incríveis que eu quero muito perguntar-te quantas pessoas tuas e convidados vais ter. Porque essa é, para mim, a parte mais importante, porque vamos ter também um convidado muito especial, que é o Paulo Azevedo. O Paulo é um superador, é uma pessoa que ultrapassa todos os limites e às vezes nós achamos que temos limites e não temos limites nenhum. Os limites são apenas autoimpostos. Nós podemos ver pessoas extraordinárias onde nos vão explicar que não há impossíveis. E é exatamente nestes momentos de grande transformação que tudo muda na nossa vida. Portanto, a única coisa que eu recomendo é que estejas lá, não faltes, não há absolutamente nenhuma desculpa para podermos faltar, porque também vais poder participar dentro daquilo que é o espírito que nós temos, quer de oportunidade, damos oportunidade a toda a gente, reconhecimentos, vamos ter muito reconhecimento durante 2 dias inteiros, vamos ter um evento global num hotel absolutamente de luxo em Portugal, em Lisboa, por um valor absolutamente irrisório, penso que são 69 euros, algo assim, ou 70 euros, já não tenho o valor de cor. Temos treinamento absolutamente incrível, com pessoas extraordinárias, muito boas no que fazem, um espírito de equipa e uma união que realmente são inigualáveis em toda a Europa e que eu acho que tens que experimentar ao vivo para poderes perceber, afinal, qual é a longevidade do que nós fazemos. E, acima de tudo, a pergunta que eu deixo sempre é: o que é que tu farias se tivesse células terminais reativadas? Que é a minha grande missão, que é poder participar com este projeto e, acima de tudo, ajudar pessoas a entenderem
A nossa missão aqui, e eu acabei de vir do ginásio diretamente para aqui, é exatamente transformarmos por aquilo que nós fazemos. Existe uma expressão que a doutora Kátia usa, eu queria usar aqui para terminar este segmento e depois passar para um livro recomendado, que é exatamente usar os nossos 5 dedos para termos 5 atividades básicas de transformação. Isto porque o Rui falou claramente no PETS, falou na tecnologia, mas há uma coisa que eu tenho que dizer, é que se tu não fizeres a tua parte para ajudar, o PETS sozinho não vai fazer tudo. Eu vou-te dizer as 5 atividades básicas onde tu tens que ser bom para poderes dar uma ajuda a ti. Primeiro, respirar. Parece básico, mas há pessoas que não sabem respirar. E respirar tem técnicas, tem capacidade de nós enchermos bem os pulmões, respirarmos pela manhã. O sítio onde tu respiras não é indiferente. Respirares na natureza, ou respirares dentro de um carro, ou respirares na poluição de uma fábrica, é totalmente diferente. Tens que respeitar os teus pulmões, o teu oxigênio. A forma como tu respiras é muito importante. Segundo, alimentação. Eu não quero dizer mais do que. Eu não sou nutricionista, mas posso dizer que a alimentação pode mudar completamente a tua vida. O que tu és daqui a 6 meses é determinado por aquilo que tu escolhes hoje começar a comer e mudar na tua alimentação, na tua vida. Alimentos integrais, sem processados e, acima de tudo, com outro tipo de qualidade de alimentos. Qualquer um de nós sabe o que fazer, mas infelizmente não faz o que sabe. Então não tem, vai ter as consequências e o PETS não vai salvar uma pessoa que tenha má alimentação. Terceiro, beber muita água. A água é fundamental, limpa o corpo, permite tirar os resíduos da combustão celular, como falou o Rui. Portanto, a água é fundamental e não é possível fazer uma vida integral sem uma água de qualidade. Quarto, sono. Dormir como deve ser todos os dias. Vocês podem ter o pé descolocado, mas se não dormirem, vocês vão ter a consequência de uma vida que vai ser mais pesada, não vão conseguir ter o ritmo biológico e performance que vocês estão habituados, não vão ter a capacidade mental de uma vida mais equilibrada. Sono, 7 ou 8 horas por dia, profundas, com preparação, sem luzes no quarto, com total, um ritmo muito, muito pausado no final do dia, é fundamental. Então, queria-vos convidar também a dormirem como deve ser. E depois, por último, a capacidade de termos bons pensamentos. Não é despeciente. Nós temos nutrição pela boca, temos nutrição pelo cérebro, pelos olhos, pelos sentidos, pelas ideias que nos passam. Então, o nosso ambiente é muito importante. Eu queria dizer-vos que o PETS, sem estes 5 elementos, funciona muito pior. Então, é muito importante vocês saberem que o PETS, ajudado com 5 elementos, então faz um trabalho absolutamente extraordinário. Fica aqui a nota. E queria, antes de passar ao final, dizer que todos nós temos responsabilidade em mudar vidas. Tal como hoje falamos, infelizmente, do falecimento de um homem grande, maior, Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Ele também salvou muitas vidas, o X19 também salva vidas, e vocês têm a obrigação de tomar uma decisão. Quantas vidas querem salvar? Como é que as querem salvar? Querem salvar para que eles sejam melhores no seu propósito? Querem salvar simplesmente para terem uma vida mais digna, mais equilibrada? Ou querem também fazer a vossa parte e intervirem naquilo que são os desígnios dos outros? E é aquilo que eu quero sempre terminar estas sessões com o Rui Loureiro, que é falando de livros. Hoje temos 2 livros muito importantes e 2 livros muito interessantes para vocês. Espero que gostem, tal porque nós também somos inspirados pelo Napoleon Hill. Nos dizia que a vitória é sempre possível à pessoa que se recusa de parar de lutar, e parar de lutar ou não parar de lutar é nunca parar de ler bons livros e boas ideias. E a primeira que eu vos queria passar hoje, de forma rápida, é um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. Hoje estamos a celebrar e a viver também aqui um falecimento. Eu queria vos perguntar se vocês já pensaram no que é que vocês podem ter de arrependimentos se eventualmente não fizerem uma série de coisas antes de falecerem. Aqui a Bronnie Ware é uma australiana que escreve muitíssimo bem. Eu quero-vos recomendar este livro. É um livro extraordinário. Queria até interromper para vos mostrar aqui na minha mão. Está aqui na minha mão o livro. É um livro que se chama Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. É um livro que está disponível em qualquer livraria. É um livro muito fácil de ler, é um livro económico também. Eu queria dizer os 5 arrependimentos, neste caso listados pela Bronnie, mas vocês podem ter outros, mas eu acho que estes encaixam tão bem, inclusive é com a mensagem que o próprio Papa Francisco nos deixou, que eu não resisto a vos ler isto. Eu hoje tive que alterar os livros em função daquilo que é o acontecimento do dia, mas eu acho que não podia ser mais adequado. E vou-vos ler. Primeiro arrependimento. Quem me dera ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperam de mim. Quão apropriado é isto? Reflete um bocadinho hoje aí para ti, com os teus botões, se calhar antes de dormir, e pensa um bocadinho quantas vezes estás a viver a vida que os outros esperam de ti e não a vida que tu mereces viver por ti. E que, segundo a Bronnie, isto tem exatamente que ver com sermos produtos do nosso meio, do nosso ambiente, e há ambientes que nos baixam o nível.
Há ambientes que nos puxam pelo nosso melhor e há ambientes que nos condicionam a não sermos o nosso melhor. Portanto, o ambiente tem muita, tem muita influência na forma como nós nos vivemos e se nós não vivemos o ambiente certo, então o primeiro arrependimento vai ser presente. Porque se não temos o ambiente certo, não conseguimos viver o melhor de nós mesmos. Portanto, atenção o que ela diz aqui no capítulo 1, que são as nossas armadilhas. As armadilhas que nos autoimpomos porque temos ambientes que não são os adequados. Segunda armadilha é o segundo arrependimento. Quem me dera não ter trabalhado tanto. Isto é extraordinário. Extraordinário. Quando nós trabalhamos nesta empresa ou fazemos o nosso papel nesta empresa, nem sequer é trabalho. Estamos a salvar vidas. É aquilo que eu acredito. Então, claramente aqui, quando tu descobres o teu propósito, a tua intenção, tu nunca mais trabalhas. Tu vives num propósito maior. Isto não é trabalho, é missão. Missão. Então, se não encontrares nem propósito, nem trabalhas em missão, então provavelmente vais ter um arrependimento muito grande, se é que não tens já, porque trabalhaste demais e não viveste um propósito que te liberta. O propósito liberta-nos, está bem? Então, este é o segundo arrependimento. Terceiro arrependimento. Quem me dera ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Meu Deus. E aqui eu digo-vos, quantas vezes vocês têm desejo de dizer alguma coisa a alguém, dizer à pessoa que estão ao vosso lado, que os amam profundamente, aos vossos filhos, dar um abraço todos os dias, dizer que coisa incrível o que fizeste hoje, à tua esposa, ao teu marido, a um amigo, um irmão, um colega aqui, por exemplo, uma pessoa da LifeWave, agradecer pelo trabalho que ele fez. Às vezes até pode ser uma linha diferente, um crossline, uma pessoa que nem gostamos tanto, mas poder dizer assim, obrigado por aquele exemplo, obrigado por aquela palavra, por aquele slide que tu mostraste, obrigado por aquele teu empenho, porque me deu coragem para dizer não, tenho que fazer mais. Isto, transmitir emoção, poder salvar a vida do outro com uma palavra, com um abraço, é a coisa mais importante que podemos fazer e nós podemos também salvar muitas pessoas assim, está bem? Portanto, nunca se arrependam ou arrependam-se de não terem feito isto, mas expressem os vossos sentimentos, uma palavra bem colocada na altura certa, liberta, é o que eu acredito. O quarto arrependimento, quem me dera ter mantido o contacto com os meus amigos. Com os meus amigos. Primeiro, será que temos amigos de verdade? Aqui o Brownie fala sobre amigos verdadeiros. O Papa Francisco dizia que uma vida digna é uma vida onde nós mantemos os vínculos. Vínculos. Eu posso dizer hoje que tenho mais amigos na LifeWave do que alguma vez imaginei ter. Alguns deles estão aqui, quer o Vítor Pereira, quer o Rui Loureiro, fazem parte de um círculo de amizade tão profundo. E agora, quando estive também no sul de França, fiz grandes amigos lá. Quero desejar um abraço para eles todos. Portanto, não percam o vínculo e estejam sempre disponíveis para ajudar alguém. Deem a vida pelos amigos, combatam por eles, deem-lhe a mão, porque eles acreditam que um amigo verdadeiro é aquele que faz por eles aquilo que outros não faziam. Portanto, nunca se arrependam de ter amigos verdadeiros ao vosso lado, porque é para isso que nós também crescemos e nós somos seres sociais. Nós vivemos mais quando temos amigos verdadeiros ao nosso lado. Portanto, isso é um arrependimento que vocês não podem ter no vosso, no vosso dossiê de arrependimentos. Não tenham estes, porque estes tenham menor, pequeninos, mas estes são demasiado grandes para termos. Depois o último, quinto arrependimento, um bocadinho mais longo, diz: quem me dera ter-me permitido ser feliz. Caramba, eu quero, porque foi tão recentemente, eu agora quando estive estes dias no sul de França, eu ri-me tanto com o Rui Loureiro, com a Helena, com a Paula, com o Delfim, com a Alice, enfim, com tanta gente, nós não parávamos de rir todo o dia, não parávamos de celebrar as pequenas coisas, as grandes coisas, e é exatamente esta felicidade que nós queremos transportar para os outros, que depois nos abre a porta, a energia parece que contagia, a abundância financeira entra, as pessoas querem estar connosco, nós conseguimos encher uma sala que estávamos à espera de estar apenas metade, pela alegria, pelo contágio, e esta alegria de ser feliz é aquilo que fala exatamente este livro. Portanto, atenção à forma como vocês têm perspectiva, como vocês encaram a escuridão e o amanhecer, e acima de tudo, como é que vocês vivem uma vida com muito mais propósito, com mais sentido. Este é o livro que eu vos recomendo muito. É um livro que parece um bocadinho fora da caixa, mas é um livro que vocês se sentirem bem, é a nossa liderança pessoal. Nós temos, antes de queremos liderar um projeto, uma empresa, inclusive o projeto LifeWave, temos que nos liderar a nós. E liderar a nós é não ter arrependimentos naquilo que é o básico, que é o mais profundo. Então este livro é muito profundo, mas é extremamente clarificador, porque quem descobre isto e começa a fazer para que não tenha arrependimentos, muda completamente a vida, ou se é que ela já não estava mudada, mas tem mais clareza nesse seu propósito. Queria falar de um segundo livro, porque hoje tenho direito a dois. Temos aqui um livro que é extraordinário. Este livro é um livro que eu tenho já há alguns anos. Eu tenho este livro praticamente há 12 anos, desde que o Papa Francisco foi eleito, foi eleito Papa. Ele foi eleito Papa em 2013. A lista de Bergoglio, antes ainda de ser Papa, ele foi bispo na Argentina,
Este homem salvou vidas, literalmente. Este livro, e vou-vos mostrar aqui, este livro está aqui na minha mão. Este livro conta a história de várias pessoas, o Gonçalo Mosca, a Alicia Oliveira, o Alfredo Somoza, eu não sei de cor, o Jalik Dioro, são casos que ele salvou diretamente. Neste caso, não se esqueçam que a Argentina viveu ditaduras, ditaduras bastante ferozes, e nesta altura ele também, o Papa também foi, neste caso ainda bispo, ainda foi perseguido, ele era jesuíta, e ele basicamente protegia e salvava pessoas através da sua influência. Ele conta aqui, são eles próprios que contam como é que as suas vidas foram salvas por este homem. Portanto, este livro, inclusive, eu usava, eu descobri o marketing de relacionamento mais ou menos em 2012, 2013, não o pratiquei, apenas o descobri, apenas estou a praticar agora na LifeWave, mas na altura eu achei curioso porque me diziam sempre que eu tinha que fazer uma lista. E eu, quando peguei neste livro, eu achava que isto era uma forma de fazer uma lista. Afinal, era a lista das pessoas que o Papa, o futuro Papa, ou que já era Papa, salvou através da sua influência. Este livro é muito inspirador. A maneira como nós podemos salvar vidas sem ser Papa, sem ser Bispo, sem ser uma figura prominente, é tão importante como o Papa o fez. E nós podemos salvar vidas como? Através do PETS. Quando nós apresentamos o PETS a alguém, nós podemos estar a salvar vidas. E é exatamente neste princípio, nesta premissa que eu acredito, que nós temos um papel também divino, em luz, em amor, que é podemos entregar exatamente esta libertação aos outros, tal como o Papa Francisco, que hoje celebramos e temos o dia da sua morte, o fazemos, não é? Portanto, eu acho que este livro é um livro que merece a pena ter para perceberem como é que uma pessoa pode salvar vidas em tudo o que faz. E esta história não foi contada ainda, mas claramente são pessoas como o Papa Bergoglio que salvaram muitas vidas. E eu queria terminar, hoje não vamos ter vídeo final, queria terminar com esta imagem, que é a imagem do Papa em Lisboa. Se repararem, está por detrás está uma luz. Eu não sei exatamente qual foi o palco desta imagem, eu achei esta imagem bela, absolutamente transformadora, porque nós vivemos luz, aliás, devemos também muito a esta inspiração divina, e há pessoas como ele que nos abriram os horizontes e que também abriram os horizontes ao próprio David Schmidt. Não sabe se o David Schmidt foi tocado por um papa, por um bispo, por leitura da Bíblia, por um salmo, por catequese, por um prior, por um pastor, não interessa, mas foi a luz que o iluminou a fazer a tecnologia. Então eu acho que nós devemos hoje, se calhar com uma reflexão e se calhar com um sentimento de profundo agradecimento, agradecer à luz, a pessoas de luz, onde eu acho que muitas das pessoas da LifeWave se inserem, mas também à coragem de pessoas poderem dar um passo em frente em nome da luz. Porque às vezes é a escuridão enfim, da indiferença, ah, do não querer saber, da maldicência, se calhar da inveja, da angústia, do desespero de não podemos dar o passo. Da indecisão, a decisão também faz parte das coisas negativas, mas as pessoas de coragem dão um passo em nome da luz. Eu queria honrar pessoas como o Papa e como o Francisco, em todos nós, sem ser religioso, mas acima de tudo pessoas de fé, que nos ajudam a dar um passo em frente. Quem fala sobre a LifeWave, quem compartilha a LifeWave, são pessoas de coragem, são pessoas que dão um passo em frente, são pessoas que, acima de tudo, querem mais dos outros e de si mesmos. Porque nem toda a gente compreende o esforço, o sacrifício, tirar do seu tempo de conforto, de lazer, de descanso, para poder dar uma palavra a alguém, às vezes sermos incompreendidos, às vezes não sermos correspondidos e, no entanto, estarmos ali firmes o dia a seguir fazer exatamente o mesmo, em nome da esperança de que alguém consiga, em fé e em crença, perceber que a sua vida pode depender em luz, de podermos utilizar uma tecnologia revolucionária que muda vidas e, ao mudar a vida de alguém, pode mudar a vida de um filho, a vida de uma família, de uma empresa, porque alguém acreditou. E nós temos o dever de honrar vidas de luz para que nós próprios possamos eliminar a vida dos outros. Então, queria agradecer a todos que fazem parte da LifeWave, sem exceção, sem exceção. Todos eles são construtores, todos eles são pilares, são tijolos de cimento, são cimento que constrói esta casa gigantesca que ainda só está agora a começar, chamada LifeWave. A equipa portuguesa é a equipa mais bonita a nível internacional, garanto-vos. Conheço-os a todos e nós temos exatamente aquilo que é o mais importante em nós: luz e amor. O amor não divide, o amor multiplica e a luz faz o quê? A luz não prende, a luz liberta. E é isso que eu quero dizer a todos mais uma vez, em nome de uma missão maior que todos nós representamos, e espero, se fores convidado, que percebas que mais do que
eventualmente a tecnologia em si é a libertação de alguma coisa em nós para com os outros, que tu possas fazer parte e que possas também juntar-te a nós nesta missão maior. Queria mais uma vez agradecer aqui ao Rui Loureiro e ao seu exemplo, tudo aquilo que ele nos inspira, e dizer que hoje foi uma missão mais especial do que todos os outros dias. Tivemos a inspiração de uma pessoa que, apesar de ter partido, está presente e que eu acho que só agora vai começar a viver nas nossas almas, nos corações, pelo exemplo que nos deu. Portanto, cada pessoa que faz a Lifeway para mim é um exemplo, é uma pessoa construtora, é uma pessoa de crença, é uma pessoa de coragem. Quero honrar toda a gente que fala todos os dias da Lifeway, quer também fazer esta missão maior de ajudar a libertar vidas e a salvar vidas para uma missão maior com propósito. Um abraço a todos mais uma vez. É um privilégio estar aqui com vocês. Tenho a certeza que nos vamos encontrar todos, nem que seja no próximo evento da Europa, em Lisboa, dia 24 e dia 25, onde vai ser extraordinário ter a celebração de toda a gente em Portugal e em Lisboa. Portugal, Porto, Lisboa, Norte, Sul, Algarve, Figueira, Centro, Norte, toda a gente junta, porque eu acredito na união, e se alguma coisa o Papa Francisco nos deixou, mensagem de esperança e de união, e a união é aquilo que é a base comum da casa que nós construímos em paz, em amor, e com capacidade de podermos desfrutar da vida que nos foi dada e honrar essa mesma vida, se possível, com células terminais reativadas, teria muito mais piada. Um abraço a todos e vemos muito em breve. Abraço.